Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Peço perdão, a transmissão caiu, mas nós estamos voltando agora com o nosso papo reto. Ainda bem que a gente não tinha começado a entrevista, né? Pra gente não perder nada, nem um minuto dessa entrevista, dessa conversa bacana. Gente, hoje, dia 29 de junho de 2020, nós iremos bater um papo ainda na área da comunicação, como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre várias profissões, sobre várias áreas. Porém, hoje a gente vai continuar ainda no meio da comunicação até na segunda-feira que vem, certo? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus e a todos vocês que ligam e se ligam aqui no Thales Araújo TV, no Thales Araújo Underline. Perdão, eu troquei aqui com o Instagram da pessoa que vai ser entrevistada. Que Deus abençoe você, sua família, que Ele repouse sobre a sua casa com as mais infinitas bênçãos do céu e que nós saiamos dessa pandemia, né? Dessa pandemia que está assolando o mundo, que está assolando o Brasil. Então, que nós venhamos todos sair dessa pandemia e sair melhores do que entramos. É esse o desejo de todo mundo, né? Mas, gente, sem mais delongas, né? O nosso entrevistado de hoje é Pablo Marques Silva. Pablo Marques Silva. Ele tem 5 anos no caminho do jornalismo, nessa profissão. Ele tem passagem pela TV Jornal e pela TV Clube, né? TV Clube afiliada da TV Record aqui em Pernambuco, onde ele está desde de janeiro. E atualmente Pablo comanda o quadro A Hora do Venenoso no programa Balanço Geral Pernambuco. Então, vamos esperar ele entrar aqui para a gente começar essa entrevista. E uma curiosidade, gente, é que Pablo Marques ele é amante de quadros. A casa dele é cheia de quadros, né? Os seguidores dele aí sabem disso. Então vamos esperar ele entrar para a gente começar essa conversa tão bacana aqui com Pablo Marques. Pablo Marques TV. É isso? Vamos lá, vamos esperar aí ele entrar para a gente começar a nossa conversa. Lembrando que o nosso Papo Reto vai ao ar toda segunda-feira, às 4h30 da tarde. Eu disse para vocês que Pablo é amante de quadros. Olha ali atrás, ó. É Mas muito quadro, gente. É muito é muito, quadro. Como? tudo bom, Thales? Tudo bem, Pablo? Então, gente, antes da gente iniciar, eu quero desejar a Pablo que você seja bem-vindo aqui no nosso Papo Reto. Quero mandar alguns abraços antes da gente começar. Quero mandar abraços para Maria dos Prazeres, Graça Santana, Nathalie Thaís, Solange Amália e Fátima Santos. Tá bom? Pablo, boa tarde, como é que você vai? Tô bem, tô aqui escondendo. Tava aqui comendo escondido para ninguém ver, porque eu cheguei da TV, tomei um banho, né? E aquela fome bateu. Mas deixa eu me sentar, bora começar. Certo. Pablo, Oi. primeiramente a gente vai esperar você se sentar e se organizar. Enquanto Pablo se organiza aí, gente, vamos ter uma paciênciazinha. Olha ali os quadros da casa dele, sempre organizado, sempre Aí bem depois chama ele pra me tirar. caprichado. Tô pronto. Pronto? Eu tô ficando. Pronto. Então, gente, como eu disse para vocês, Pablo Marques comanda o quadro A Hora do Venenoso no Balanço Geral Pernambuco, né? Mas antes de Pablo comandar esse quadro, ele já participou, ele fez parte de outra emissora, né? Ele trabalhou em outros programas também de entretenimento. Mas, Pablo, voltando um pouquinho no tempo, logo no começo, eu quero perguntar o Hum. seguinte a você. Como surgiu a vontade de ser jornalista e quem que você tem como referência na profissão? Rapaz, é algo muito curioso, porque desde pequeno eu já olhava para a TV e criticava muita coisa que eu achava que não era interessante. Eu criança dizia, isso aqui eu poderia melhorar assim, colocar isso para cá. Ou seja, desde pequeno eu gostava de dar o pitacos na programação da TV. E, e quando eu decidi entrar no jornalismo, né, no começo eu queria fazer produção de programa policial, totalmente diferente.
do que eu faço. Sendo que quando no meu primeiro estágio, né, que eu já era apaixonado desde criança por televisão, eu decidi, eu sou formado em jornalismo, sou formado em rádio e TV, e decidi fazer, né, o primeiro estágio que eu fiz no entretenimento, eu me apaixonei de vez, ou seja, foi amor à primeira vista. Eu sei fazer, claro, um factual, mas não faria com, não posso falar, não teria o mesmo amor, né, que eu tenho pelo, pelo entretenimento. Ah, assim também como a minha história no Venenoso, é uma história bastante curiosa que você vai para frente e pergunta. Certo. Então Você quer vai dizer que perguntar de tudo. sim, sim. Então quer dizer que essa paixão aí pelo jornalismo vinha desde pequeno. Eu vejo que Pablo até às vezes compartilha nas redes sociais algumas enquetes, né? Algumas enquetes perguntando sobre programas. Eu já vi algumas enquetes sobre programas infantis. Até recentemente, se eu não me engano, eu não lembro se foi ontem, mas você publicou também a vinheta do SBT Repórter, né? Quem E me conhece sabe que eu sou amante de trilhas, vinhetas. Assistia muito SBT Repórter também. Então dá para perceber, Pablo, esse amor que você tem pela profissão. Uma coisa tem, que eu queria. Pode falar. é algo que eu faço, assim como todas eu faço diariamente. Eu mesmo gosto de montar todo o meu conteúdo. Né? Eu gosto de colocar literalmente a mão na massa, como eu sempre falo, não só na apresentação, mas também até na edição eu gosto de estar. Eu gosto de editar, eu gosto de criar as tags, eu gosto de fazer tudo, porque eu acho que quando eu, enquanto apresentador do quadro, o apresentador está diante também por trás, ele sabe do que está falando, ele sabe o que foi a pós-produção, visualmente no ar, ele vai falar com uma propriedade melhor. Então, eu prezo muito pela confiança do telespectador. Eu gosto sempre de fazer o melhor, né? E eu me cobro sempre muito, muito mesmo. Sim, sim. E hoje em dia, né, nos nossos tempos atuais, a gente vê que o jornalismo, assim como algumas outras profissões, requer um trabalho mais integrado, né? Já não se tem mais aquela figura o apresentador ele só chega na emissora, né? Quem é de bancada senta na bancada e apresenta e ali acabou, vai para casa. Não tem mais isso hoje em dia, né? O apresentador ele vai. Ainda tem um ou outro que faz, né? Mas não é bacana, vai. Ainda tem um ou outro perdido que no meio da sorte ainda está sobrevivendo, não sei como. Exatamente. Pablo, outra coisa também que eu queria perguntar a você é o seguinte: diante do cenário que a gente vive, a gente vê aí, principalmente você que é tem essa pegada de famosos e tal, você acha que o jornalismo brasileiro, eu queria saber a tua opinião sobre isso. Você acha que o jornalismo brasileiro, ele vive um momento superficial, onde a notícia ela vale menos do que o valor comercial, ou do que a notícia, ela se for uma notícia que vai criticar o governo, ela não vai ser veiculada. Você acha que a gente vive mesmo esse tempo de jornalismo superficial? Eu acho que depende do veículo, né? Depende do veículo da comunicação. Há veículos, né, que eles mostram realmente a notícia sem a maquiagem. Assim também como outros tendem a se calar pela linha editorial da empresa, né? Olha, aqui você não pode cutucar porque mexe com tal, mexe com o governamental. Então depende muito também da empresa, né? Mas se a gente for calcular, a gente for fazer uma análise fria no aberto, eu acredito que olhando, né? Acho que eu posso dividir 50% e 50%. Porque Entende? a gente vê, né, algumas atitudes que são tomadas que às vezes são inexplicáveis. A gente fica de boca aberta, mas vamos deixar isso para uma outra conversa, né? Mas Deixa- exato, a gente observa, porque tem muita coisa que a gente tenta falar, mas a gente sabe que até onde pode chegar, né? Mas existe, eu acho que poderia tirar a metade dessa maquiagem, né? Assim eu posso falar, né? Realmente mostrar. Exatamente. E agora, Pablo,
Agora vamos um pouquinho para tua vida pessoal. A gente sabe que Pablo não é só aquele o venenoso da TV Clube, mas quando o Pablo sai da TV, quando as câmeras se desligam, Pablo na vida pessoal dele, o que é que ele mais gosta de fazer nos momentos, nas horas vagas? O que Pablo mais gosta de fazer? Isso é muito curioso, né? Porque eu não consigo. Agora que no período da pandemia, que eu estou conseguindo me desligar mais um pouco, que eu já começo a pensar no outro dia. Chego em casa, já começo a pensar no outro dia, já começo a falar com assessorias de artistas, de Skype, para tentar colocar para o Skype, para o telefone, eu já começo a pensar no outro dia. Mas uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu não estou conseguindo executar, é quando eu chegava em casa, umas 5, 5 e meia, era tomar um banho, fazer a minha esteira, que eu não estou conseguindo fazer ou correr, e depois pegar um cinema. Eu ia para o cinema 2, 3 vezes na semana. Eu sou apaixonado por cinema e muita gente, lá até do cinema que eu frequento, já na primeira vez que eu me vi, eu falo, o menino da TV, né? E tal. Mas hoje em dia, acho que antes da pandemia, já tinha uma certa intimidade que falava, é fulano que já está aqui já. Ou seja, as pessoas já me conheciam e sabiam que eu estava lá 2, 3 vezes na semana. Eu sou apaixonado. Assim, então, quando eu saio da TV, eu gosto de ler assim, as notícias, me atualizar, né? Não só de celebridades, mas também política. Eu confesso para você que eu sou um pouco preguiçoso para caderno de esporte. Eu sou um pouco perdido, me perguntar, não sei. Mas Oi. o restante eu costumo me atualizar, né? Da política, ao caderno de celebridades, ao cultural. Gosto de ler bastante, gosto também de ir para o cinema que eu estou indo correr. E para mim está sendo bem difícil esse período, porque eu estou ficando dentro de casa até o outro dia, né, sem ver uma alma viva. Então, é muito complicado para uma pessoa que é bastante enérgica. Eu sou do tipo que quando eu saía do trabalho, eu chegava em casa, tomava banho e saía, só voltava na hora de dormir. Eu sou assim, eu gosto de ver gente. Então, está sendo muito difícil para mim. Realmente é uma tarefa bem difícil para quem é muito enérgico, para quem gosta de cinema, né? Principalmente agora nessa pandemia, que infelizmente os cinemas não estão abertos. É muito complicado, papo. Mas eu quero perguntar outra coisa para você também. No ano passado, você começou o quadro A Hora do Venenoso. Você anunciou esse quadro no dia 1º de março, né, de 2019, se eu não me engano. Foi mais ou menos aí. Menino, menino, não é que você conseguiu descobrir mesmo? Ah, rapaz, tá bem, eu nem me lembrava desse detalhe. Já vou até anotar para não Ah, esquecer. tem que pesquisar. Então, veja, no dia 1º de março de 2019, você anunciou a estreia do quadro A Hora do Venenoso no Balanço Geral Manhã, não é isso? Eu quero saber o Olha, seguinte, como foi que você recebeu esse convite, topou de primeira, e também o que eu quero saber de você é o seguinte também, quais foram os desafios que você enfrentou, você e a produção enfrentaram, no começo do Venenoso? Porque hoje em dia é um quadro que ele é consolidado, todo mundo já conhece. Se você for, você viu A Hora do Venenoso hoje, as pessoas vão dizer, vi. Né? A gente sabe que esse quadro é um quadro do Balanço Geral São Paulo, né? Eu não sei se as outras praças têm também, creio que sim, mas é um quadro do Balanço Geral São Paulo e que veio para o Balanço Geral Pernambuco. E o que eu confesso que quando eu vi pela primeira vez, eu disse, caramba, era o que estava faltando. A Hora do Venenoso. E aí, quais foram os desafios que você enfrentou? Conta pra gente essa trajetória aí, pra gente saber um pouquinho disso. o primeiro desafio, né, além de tudo, é as pessoas aprovarem o novo. Porque esse formato, a gente sabe que TV, nada se cria, tudo se copia. Mas esse formato, unicamente de fofoca, em televisão, hoje em dia até fazem tal, mas antes do Venenoso, acho que nenhuma TV aqui tinha um formato. Poderia dar uma notícia ou outra, mas tipo um formato que fosse dedicado unicamente para falar de celebridades não existia. Não tinha. Então quem fala que tinha está mentindo. Não tinha. Então já era uma tarefa difícil, as pessoas me aceitarem, né? Porque poderia tanto aceitarem como não aceitarem.
E a outra era as pessoas aprovarem esse formato, que era um formato novo, né? Não um formato que a fofoca fosse algo inventada, mas tipo aqui no estado, local, era algo especificamente que não existia. Então, para minha surpresa, logo quando eu entrei de manhã, as pessoas foram aceitando, foram aceitando, foram aceitando, e certo dia eu tive a surpresa, né, a oportunidade de também entrar à tarde. Também fazia com a Isla Viana, e tive a oportunidade de entrar na tarde. E se de manhã já era difícil, à tarde também já era mais difícil, porque o horário mais competitivo, né, da TV Pernambucana é na faixa da tarde. E era algo, e se a gente olhar para todas as emissoras, a gente tem uma competitividade muito grande. E, para minha graça, eu entrei no primeiro dia, aí o diretor, que era o antigo diretor, até falou assim, aí era o Hugo, que eu fazia com o Hugo Esteves, antes do Fábio, todo mundo sabe, e eu falei, diretor, eu volto quando? Né? Aí ele falou, e isso estava programado para ser uma vez por semana, à tarde. Ele falou, amanhã. E eu também descobri no ar que eu voltaria no outro dia na sequência. Porque na minha cabeça eu iria voltar na próxima semana. Mas foi já o primeiro resultado do primeiro dia, que eu me lembro que deu 2 dígitos, pontuou bem alto, e assim por diante continua. Né? Hoje em dia, a gente é um quadro vice-líder, é um quadro que ele é vice-líder absoluto, desde a sua estreia no período da tarde, e muitas vezes também consegue ainda a liderança. Mas é muito gostoso. Sobre a entrada no Venenoso, foi muito engraçado porque o diretor que ele me convidou para fazer o teste e tal, ele já sabia como é que eu posso falar? Do meu entendimento do Caderno de Celebridades e da história da TV. Como ele mesmo falou para mim um dia, eu não sabia qual seria a sua desenvoltura dentro do jornal, mas eu sabia que propriedade para falar do assunto você teria. Porque qualquer dia desse eu mostro aqui em outra oportunidade para vocês. Eu tenho livros que mostram a história da TV, eu tenho discos de Tieta, 89, Rock Santeiro, 85. Eu conheço a história da TV Tupi e assim por diante. Ou seja, eu conheço completamente a história e foi através disso que eu estava conversando com outra pessoa que também gostava de televisão, gosta de televisão, e por acaso ele escutou. Aí ele escutou, olhou para mim e falou, esse rapaz, ele dá para fazer. Exatamente. E como você disse, para a gente falar sobre alguma coisa, a gente tem que ter propriedade do que está falando. Para eu falar com você aqui hoje e para eu fazer alguma pergunta para você, eu tive que pesquisar um pouco sobre sua vida, embora eu já lhe conheça pessoalmente, mas eu tive que pesquisar, né, para a gente poder conversar. E para você falar sobre alguma coisa. O mal, Carlos, também das pessoas que hoje vê, né, tipo assim, o Pablo dá altos índices de audiência, né, no horário, mas, gente, não é simplesmente eu pegar uma notícia de internet e dar um Ctrl+C e um Ctrl+V, não. Né? Além de eu entender, além de eu conhecer, acho que 90% da história dos artistas, eu tenho os contatos deles, que vai de Anitta a Gretchen, a Rita Cadillac. Aqui no Venenoso mesmo, eu já coloquei no ar. Sônia Abrão, Gretchen, Rita Cadillac, quem mais? E outros artistas nacionais. Sabrina Sato e muitos outros, que Dudu Azevedo, que está na Finistamp, que está na Jesus. Então, eu já coloquei muita gente bacana porque eu tenho meus contatos. Ou seja, não é apenas você colar a notícia, porque isso qualquer um pode fazer, mas faz mal feito. Mas é você saber ter propriedade, é você saber do que está falando e ter os contatos. Muitas coisas que eu dou, que eu posso até pegar uma notícia de internet que está bombando, né, para colocar porque está em destaque. Mas, ao menos, eu tentei a resposta do artista, seja pela assessoria ou pelo particular. Exatamente. E é um diferencial, Pablo. Não é? É um diferencial, querendo ou não, porque imagina, você tá lá assistindo, por exemplo, o Balanço Geral. Aí, vamos ao vivo agora com Sabrina Sato. Oi? Sabrina Sato? Né? Querendo ou não, é uma coisa que chama muita atenção do público, exatamente por essa questão de ser um artista que tem uma amplitude, uma visibilidade nacional. Não é isso? Eu já coloquei uns como Léo Dias, que as pessoas falam até hoje, né? Falam até hoje. Nossa, o Léo Dias falou com você ao vivo. Outro também,
queria entrar comigo, né? Iria ser o... Mas a gente... foi um erro de última hora. Seria o Ratinho do SBT, também iria colocar. Eu já tinha acertado com ele pelo WhatsApp, ele iria entrar ao vivo comigo. Ou seja, eu tenho, acho que 80% de contatos que vai da Jojo Todinho. Inclusive, eu estou acertando algo, estou tentando falar, marcar direitinho com a Jojo. A Jojo, a Anitta, ela é trabalhosa, né? Ela é difícil de responder. Mas o restante, eu tenho uma relação muito boa, né? Com eles me respeitam, e eu sei também os que são legais e os que não são legais. Eu vou sempre perguntar, não vou falar aqui agora, mas eu sei o tipo de artista que são chatos pra caramba. Exatamente. Pablo, e em questão dessas notícias que você traz na hora do venenoso, você já arrumou alguma inimizade, sofreu alguma represália em relação a, depois de ter dado uma notícia que o famoso não gostaria de ter dado, algum fã que não gostou e te criticou, alguma coisa desse tipo? Já arrumou alguma inimizade assim? Várias, várias. Assim também, como muitos, né, que xingam, não são o telespectador da TV, do Canal 9, da TV Clube. Muitos acompanham através do Facebook, porque a gente transmite também o Facebook, muita gente de fora assiste através do Facebook, e depois vem até gravado. Mas já teve casos de eu falar, tipo, eu criticar uma ex-mulher de um cantor famoso que estava em guerra por causa de pensão alimentícia. E os fãs dela, realmente eles não conversam, eles ameaçam, disseram que queriam me matar, queriam fazer isso, queriam fazer aquilo, mas não faz. É tipo assim, é só amedrontar, É mas só não arranque tem. mesmo, só arranque. É só arranque, né? Eu vou cortar a sua língua e tal. Agora, confusão, né, com artistas de fora, eu nunca tive, né? Eu nunca tive, mas já tive. Quando eu costumo dar uma notícia local, eu boto quando é algo forte e as pessoas querem ver. Eu não boto algo local só por colocar. Eu boto aquilo que as pessoas querem ver. E já coloquei, sim, notícia local e a pessoa vir no meu privado é, Tira a tirar satisfação. satisfação. Tirar satisfação. Ela errou, ela fez a porcaria, ela disse que fez, e mesmo assim ainda veio me xingar. É bastante complicado quando a gente faz celebridades, não só local, mas nacional, porque a gente mexe com o ego do artista, a gente mexe com os fãs do artista, e hoje em dia tem uma safadeza chamada processo, que tudo eu vou processar. Exatamente. E aí eu ia perguntar também sobre isso em relação a notícias locais. Mas aí, como você falou, você também coloca notícias locais na hora do venenoso, não é isso? Até porque eu já conheço o formato do meu público. Até porque quando as pessoas me param no mercado e tal, eu converso com elas. Eu paro e realmente converso, pergunto o que elas gostam ou não gostam, então eu já sei. Tipo assim, pode ter 50 notícias local. Se eu botar 40, não vai render. Mas eu sei que uma que eu colocar rende. Porque eu já conheço a minha, o meu gado, que eu posso falar. O meu gado foi ótimo. O meu povo. Então, Pablo, e agora eu quero saber de você também o que mais te deixa indignado. Essa pergunta eu fiz para Hugo Esteves na semana passada e Então, foi uma pergunta que rendeu muitos comentários. Eu queria saber de você o que te deixa mais indignado, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. o que me deixa indignado na vida profissional é a cafajestagem. Gente mau caráter, gente safada. E isso eu tenho muita raiva, porque são pessoas que não têm a vontade, a garra de trabalhar. E por não terem essa vontade e essa garra de trabalhar, elas têm raiva de quem faz. E por terem raiva de quem faz, elas querem prejudicar, seja de uma forma ou de outra. Mas hoje eu tenho o meu espaço, que é uma luta, mas eu tenho meu espaço, mas eu nunca precisei passar por cima de ninguém. Eu nunca utilizei a escada da desonestidade, a escada da safadeza, e tem muita gente que joga sujo. Nunca. Eu nunca tive.
como é que eu falo? Eu nunca tive panelinha para me puxar, para dizer, tu vai estar aqui, porque nunca tive panelinha. Eu nunca subi escada, ou seja, tudo que eu faço com a minha fé, com a minha força de vontade, que eu não sou preguiçoso para trabalhar, né? Embora o quadro comece de 2h30, mas eu começo já a ver, a montar, desde 7 da manhã, a falar com as pessoas. 7h30 eu já estou acordado. Então, eu tenho garra para trabalho, eu tenho fé em Deus, e eu tenho um público que eu respeito muito. E é através desse respeito que eles entendem o meu tamanho respeito por eles, que eles ficam naquele horário comigo. Mas algo que eu não aceito no trabalho é gente mau caráter dentro do trabalho. É gente preguiçosa que não faz e quer prejudicar. Isso eu não admito. Eu tenho raiva mesmo. Já na minha vida pessoal, o, o que eu não admito na minha vida pessoal é falsidade. Falsidade. Eu não acho bacana, né? Eu estar aqui dizendo que sou teu amigo, quando você dá as costas, eu estou te metralhando, estou te fazendo mal. Então, eu não admito falsidade no meu ciclo de amizade. É algo que eu não permito, porque eu não sou falso. Então, eu não consigo ser falso, eu não consigo disfarçar para ser falso. Eu sou muito transparente. Até na TV mesmo, quando tem algo que me incomoda, as pessoas percebem, hoje você não estava bem, porque eu não consigo disfarçar. Eu não tenho maquiagem. Então, isso eu tenho até que trabalhar no ar. Mas eu não consigo disfarçar. Aquilo que me incomoda, eu não consigo. Exatamente, Pablo. É uma questão muito complicada essa da, 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 da cafajestagem, da falsidade, porque são coisas realmente que mexem com a paciência do ser humano, né, em geral. Deixa eu mandar um abraço aqui, e inclusive o diretor do Balanço Geral do Meio-Dia, J. Araújo, acabou de comentar que quando entra a Luana Piovani, entra tiro no Balanço Geral. Não é isso? O Jota, no caso, ele fala que entrou Luana Piovani, mas ele gosta da Luana Piovani. Eu sei que ele gosta. Inclusive, ele até brinca muito no ponto. Vai, abaixa que é tiro. Ele mesmo pede, eu vou até contar isso aqui, já que ele tá aí, ele pede pro sonoplasta meter tiro. Teve um dia desse que eu caí 3 vezes e eu fiquei com o joelho. Eu disse, Jota, tô com o joelho machucado, mas o Jota que manda. Ele que gosta, né? Ele que gosta de pedir pro pessoal fazer. Outra coisa também que eu não admito na minha vida pessoal, é eu estar indo no mercado e as pessoas olharem para mim e falarem: você é muito diferente que eu tô sem maquiagem. Eu olho e me sinto no chão, me sinto no lixo. Olha pra aí. Esse Pablo ele não existe. Pablo, qual Ah. seria, qual seria a notícia em relação aos famosos que você gostaria de dar? Sei lá, algum famoso que você noticiou que estava doente, que foi recuperado, algum casamento Algo que eu que não queria, foi desfeito e você. algo que eu não queria falar, Não, de famoso. alguma notícia que você gostaria de dar em relação aos famosos. A cura de Suzana Vieira. Eu gostaria muito, porque a gente sabe que não tem a leucemia, é um tratamento diário, mas eu queria muito que existisse uma fórmula de falar a Suzana Vieira está curada. Porque ela luta há anos. É algo que eu queria muito. É. Mas Mas pela minha vez. vamos ter fé e vai que o milagre acontece, não é isso? E aí você vai ter como noticiar esse fato aí no Balanço Geral Pernambuco. Pablo, nas Deixa redes eu, sociais. deixa, deixa eu aproveitar também que o Jota está aqui, que ele falou juntos, que o Jota, que não sabe, muita gente pergunta no meu Instagram, você fala Jota é meu diretor. Deixa eu até falar que muitas vezes as pessoas entram, mandam mensagem para mim e falam, o Jota sopra pro Fábio, porque eu faço um desafio, a gente faz um desafio lá diário, que mostra quem era criança quando era pequena e depois na fase adulta. Sim, E as sim. pessoas pensam que ele sopra pro Fábio, mas não é, porque o mesmo ponto que o Fábio escuta é o que eu escuto, então o Jota não sopra, tá? Não sopra, na verdade. Então deixa eu só falar isso, que as pessoas pensam realmente que tem. É tudo uma brincadeira quando eu falo. Sim. Mas, só voltando ao assunto de gente local, eu fico. Essa pessoa que veio tirar satisfação no meu local, ela fez a porcaria, né, de pedir um auxílio emergencial, sem precisar, e falou. Eu Tá. pergunto.
Eu pergunto para você se você pegasse 100 mil reais, se não faria a mesma coisa. E eu dei a notícia, pedi o direito de resposta, ela não quis falar, e ela veio ainda me chamar de machista e disse porque eu botei a notícia dela por ela ser mulher. E não é. Não Ah, existe machismo algum. já sei de quem você está falando. Vamos poupar nomes. É, olha, Denis Henrique, pediu para eu inverter a notícia. Antes da gente pular para a próxima pergunta, eu queria saber, Pablo, qual a notícia dos famosos que você não gostaria de dar? A que eu não gostaria de dar. A que eu não gostaria de dar é sobre pensão quando há separação e fica essa questão de pensão alimentícia. Porque eu acho É que demais. isso é desgastante porque afeta o psicológico da criança, né? Eu vou nem falar Exatamente. aqui, vou nem falar aqui de Milei de Mihaly, de Wesley Safadão, porque toda vez que eu falo, vem gente de fora dizer que vai me matar, então eu quero viver bastante. Mas são casos como esse que eu não acho bacana. Não, poderia ser até legal. O Jota sabe que rende, a gente sabe que rende audiência, mas tipo assim, é algo que a gente também pensa na cabeça da criança. A criança pode ter milhões na conta, pode ter a escola mais cara, estudar na escola mais cara, pode ter a roupa de grife, mas isso, esse psicológico, fica afetado na vida de qualquer criança. Então, eu não Exatamente. queria falar. Mas, como eu falo, a gente fala aquilo que o público quer ver. Né? Porque se eu fizesse um espelho, assim também como todo jornal, quando é montado, eu vou dar o exemplo do Venenoso. Se eu falasse como é que eu posso falar? Tudo que eu gostasse, muitos artistas que eu não suporto, de verdade, não entrariam. Mas eu faço um espelho pelo que o povo quer ver, né? Porque tem artistas mesmo, que eu não vou citar nome, um cantor sertanejo que eu acho uma pessoa machista, homofóbica, egoísta, tudo que não presta essa criatura é em uma única pessoa. Mas dependendo da notícia, a gente coloca porque é o que o telespectador ele quer ver. Não é o que o Pablo, não é o que o Jota que está dirigindo, ou o Fábio que está comigo, né? É o que o telespectador quer ver. Inclusive, Exatamente. muita gente me pergunta, fala desse café. É café mesmo, pergunta, é café com leite. Muita gente pergunta. Quem faz? Quem faz? Sou eu mesmo que faço. Olha pra aí, Agora, parece outra coisa, esforçado demais. eu gosto de fazer, é porque eu gosto de fazer café. Mas outra coisa, também pergunto, aquela garrafa que a gente utiliza, muita gente fala que já está perdendo a cor, é porque todo dia ela é escaldada, né? É escaldada por causa do coronavírus e tal. Ou seja, todo dia aquela garrafa ela é escaldada, é bem lavada, é bem limpinha, já para ir um café sem vírus algum, tá? Todo dia essa garrafa ela é bem limpinha, bem tratada. Olha aí, tá vendo? Cirlei tá dizendo que quando for na TV Clube, ela vai querer um pouquinho do café. Rapaz, eu conheci a Cirleide duas vezes. Né? A Cirleide, uma foi na primeira vez que eu fazia uma manhã com a Isle, e a outra foi na festa da, da Renata Gorga, que era a repórter aqui da TV Clube, e está Sim, lá sim. em Brasília. Então, já me encontrei algumas vezes com a Cirleide, ela é maravilhosa, e ela faz um álbum de todo mundo da TV pernambucana como ninguém, que eu sou apaixonado pelas fotos que ela tira, e eu falo, me marca que eu quero repostar. Então, só ela sabe fazer esses álbuns, mais ninguém. Cirleide é bem querida pela imprensa pernambucana, porque ela, além dela conhecer muita gente, ela faz amizades toda vez e posta nas redes sociais. Tem ela, tem Diógenes Simões também, que são dois amigões meus aí. Inclusive, um abraço, Cirleide. Mande um abraço também para Diógenes, faz muito tempo que a gente não se vê. Pablo, quais são os seus planos para o futuro? Planos pessoais, tá? Profissionais também, tudo. Não, só Ou só pessoais, profissionais daqui a pouco. tirando a TV. Meu pessoal, bora lá, que eu quero. Bora lá. O primeiro pessoal que eu estou tentando é ter como é que eu posso falar? Deixa eu pensar bem como é que eu posso falar. Tentar ser menos consumista. Eu sou bastante consumista e eu me quebro bastante depois para pagar cartão de crédito, que a gente bota em 24, 30 vezes e depois não tem para pagar. Então eu quero depois aprender a gastar menos, porque eu preciso saber viver dentro do meu orçamento. E eu gasto além do que eu posso. Então não posso, né? Porque eu tenho um vício muito grande
com livros, quadros. Ou seja, se eu for na livraria, eu não tenho esse ego com roupas, esse ego com outras coisas. Eu tenho com livros e quadros. Eu for numa loja de quadros, seja quadro pequeno, quadro grande, escritório ou livros, eu quero comprar 20, 25 e não tem mais onde colocar. Então eu tenho que parar com isso, porque é algo que eu sou compulsivo, é por quadros. O outro plano pessoal, né, é quando acabar a pandemia, voltar para a academia e tentar começar o ano que vem no Projeto Verão, porque faz tempo que eu digo que vou fazer isso e não consigo. Tá a mesma porcaria de sempre, mas eu não consigo fazer. Quem sabe um dia, né? É. E agora sim, o que você quer ou espera do jornalismo daqui para frente? O que eu quero para mim, na minha vida, na minha vida enquanto profissional, é isso? Isso. Não, repete. Veja, o que você quer ou espera do jornalismo daqui para frente? Eu acho que o jornalismo, eu digo isso porque eu fico amanhã na redação e vejo o trabalho de toda uma produção, né? Lá do Jota, a Luana Pavão, que é da redação, e muita gente que fica lá, mas eu quero que o jornalismo continue assim, jornalismo verdade. Bem que a TV Clube sempre teve esse jornalismo povão, esse jornalismo que mostra, né, a quem doer. Então, eu acho que nesse período de pandemia, todos os veículos realmente, né, começaram nem todos, né, dependendo da linha editorial do veículo, mas muitos veículos continuam a passar esse jornalismo na garra, é, na verdade, sem a maquiagem. Agora, para mim, no meu projeto futuro, eu estou feliz no balanço geral, né? Eu estou numa fase, estou feliz no balanço geral. Eu tenho uma química muito, muito boa também com o Fábio no ar. Ele me deixa muito, muito à vontade. Ou seja, não tem aquele negócio, ele vai querer aparecer mais do que eu. Ele me deixa muito à vontade. Ou seja, ele como titular do balanço geral, eu me sinto muito à vontade, muito à vontade. Mesmo eu estou muito feliz no balanço geral, gosto muito da TV Clube, mas um projeto futuro, quem sabe, é um sonho, vai, rede nacional, daqui uns 4, 5 anos. Todo mundo gosta de pensar assim. Exatamente. Somos dois, Pablo. Então, no caso, se Pablo recebesse um convite para ir para outro estado, trabalhar em outro estado, iria? Pelo menos a curto prazo? Já recebi, já, Já? antes da pandemia, já recebi, mas eu acho que quando a gente recebe esse tipo de convite, a gente tem que pensar duas vezes, né? A sua vida, se realmente vale a pena, se o salário realmente vale a pena, mas claro que se um dia isso acontecesse novamente e eu ficasse encantado para ir para outro estado, eu primeiro iria conversar com a minha emissora, porque querendo ou não, foi a TV que me deu a oportunidade, foi a TV que mudou a minha vida. Então, eu tenho um carinho muito grande pela TV Clube. Eu tenho um respeito muito grande. É uma emissora que eu vou carregar para sempre no meu coração, independente do canal que eu esteja. Né? Mas eu conversaria, tentaria ficar, mas é mais fácil isso se não me quiserem mais. Mas, como eu sempre falo no ar, Dona Heloísa Lobo vai me aguentar muito tempo. O Jota vai me aguentar muito tempo. O Fábio vai estar muito gente. Eu vou perrear eles bastante ainda. Um bom tempo, porque eu não quero ir embora agora, não. Mas Olha, futuramente eles não sabem. exatamente, Pablo. A gente sabe que a Hora do Venenoso é muito consolidado já. As pessoas comentam, eu já vi comentários sobre esse programa, sobre esse quadro, né? E com certeza ainda vai dar muito mais sucesso do que tem. Outra coisa. Você falou no Hugo aqui, no Hugo, né? No Hugo Uhum. aqui. Eu não sou obrigado com o Hugo, né? Hugo, a gente se fala. Eu sou muito grato ao Hugo, né? Hugo não é brigado com o Jota, com o Fábio, com ninguém, não, né? Cada um teve o seu ciclo, então todo mundo, ninguém tem inimizade, não, pelo amor de Deus. Quem fica com essas histórias na internet, já até colocar em sites e blogs de fofoca, isso não existe, isso não é real, né? Isso não é real, parem com isso. Assim também, como eu também estou muito feliz também com o Fábio, mas isso não quer dizer que é porque o Pablo é brigado. Não, isso não existe, gente. Parem com isso, pelo amor de Deus, tá? Isso, até o Hugo também falou de você na live passada.
do Jota, ele disse que vocês são pessoas da melhor qualidade, ele falou, mencionou vocês aqui. Não, porque da maneira que falam, do que botaram em alguns sites e tal, botaram em coisas de fofoca, que o Pablo e o Hugo se odeiam, né? Daqui a pouco vão dizer que eu odeio o Fábio. Daqui a pouco vão dizer que eu odeio o meu diretor. Daqui a pouco vão dizer que eu brigo com minha filha. Gente, isso não existe, não é real. Claro que em televisão a gente tem uma briga ou outra. Mas vamos dizer que na TV, eu acho que inimizade eu tenho, não tenho. Na verdade, não tenho. Mas isso não existe. Então, eu fico muito chateado quando invento essas situações que não existem, né? Não tem para que inventar isso, né? Colocar algo que realmente algo não existe. E você até disse que o Hugo falou e é verdade, né? Como é que eu vou, eu posso falar, ter raiva, né? De uma pessoa que, querendo ou não, dividiu o espaço comigo, né? Exatamente. Uma pessoa que me ajudou. Então não tem, só se eu fosse ingrato. Então isso não existe, tá? Não existe. Eu gosto muito dele e repito mais uma vez, também gosto muito do Fábio, né? Assim também como as pessoas falam que a gente tem uma química muito boa. E a gente tem uma química boa, mas questão de inimizade, isso não existe, gente. Eu só falei abrir esse assunto, tá? Porque o Hugo também tinha comentado, né? E Uhum. como alguns blogs de fofoca tinham colocado isso, eu quis desmentir para acabar com isso de uma vez por toda. Então, deixando bem claro aqui, gente, não existe inimizade entre Pablo Marques e Hugo Esteves, entre Hugo Esteves e J. Araújo. Até as pessoas, eu assisti a live agora há pouco, inclusive com ele, que uma pessoa perguntou se ele era brigado com Fábio Araújo. Gente, isso é notório que não, né? É notório que não, até porque pouco tempo antes dele sair, ele ainda ele apareceu, não foi na hora do Venenoso lá, mandou um abraço para vocês, não foi isso? Mandou um abraço, mandou sim, né? Aí só falta agora inventar que eu sou obrigado com o Fábio. Falta mais nada, né? Falta mais nada, Mas eu acho que isso aí é meio difícil de inventarem. Mas do jeito que as pessoas são, né, capazes de tudo, a gente não pode duvidar muito, não. né? É, acho que foi a outra coisa também que eu tinha inventado, mas pode continuar, que eu vou tentar me lembrar, que eu fiquei bastante irritado também, né? E foi alguma coisa e mandaram, não vou citar aqui o nome, para Uhum. assessoria do artista, porque muito artista nacional, eles acompanham querendo ou não, os fãs mandam um link, né? O link, ou a foto, ou a tarja para o artista. E tinham inventado algo dessa pessoa que eu falei, e eu não tinha falado bem assim, e a assessoria de imprensa falou comigo assim, através do meu WhatsApp mesmo, que ela tem. Como é que você conhece, fala esse tal? Aí eu peguei e mandei a parte realmente correta, porque cortaram o trecho que eu peguei pesado, porém não colocaram o trecho completo que eu falava os pós e o contra. Então, eu acho bastante sacanagem. Um exemplo, eu falar de uma Rita Cadillac, né? Que aí eu digo, porque a Rita, eu gosto dela por isso, mas não gosto disso. Então, eu acho sacanagem você cortar a parte que eu só falo mal e não boto a outra parte também. Exatamente. Isso me chateia. Exatamente, Pablo. Vamos dar uma pausa nas perguntas, a gente já vai para o nosso bate-bola, para a gente mandar um abraço para quem está nos acompanhando aqui. Pode ser? Pode sim. Então, deixa eu ver aqui. Vamos mandar um abraço para Milene Oliveira, que é minha tia, está nos acompanhando aqui. Cirleide Vitorino, Daniel Henrique, Edja Vicente, Viviane Lucena, Daniel Bonner, Cremilda da Silva e Horácio Lopes. Horácio Lopes é o pai de Renata Gorga, O pai de né? Renatinha. Eu falei Isso. na Renatinha, como é Horácio, não é isso? Seu Isso. Horácio, eu falei na Renatinha agora há pouco, não foi? Foi. Que a gente foi na festa de despedida dela, antes dela ir para Brasília. E a Renata é uma moça que eu gosto muito, ela também sempre me incentivou desde o começo, sempre me deu bastante apoio. Dois. E eu me lembro que antes da Renatinha ir, que eu fiquei triste, claro, se não falta, e fiquei feliz pelo crescimento dela. Mas a gente teve, um tempinho antes, uma despedida, tipo assim, de amigos, eu fui assistir, eu vou contar aqui pra vocês. Eu fui ver com a Gorga no cinema a Annabelle. Aí foi a espécie de despedida de amigos. Foi quando eu fui com a Gorga ver a Annabelle.
Mas a Goga faz bastante falta. Ela é a mesma doçura que ela é nas câmeras, ela é por trás. Mesma coisa. Exato. A gorrinha. Inclusive, agora de julho para agosto já completa um ano, né, da ida dela. Em agosto, na verdade, completa um ano. Eu lembro que eu estava fazendo o teste para entrar no Jornal do Comércio e quando eu saí do teste foi quando eu fui para a festa. Então, foi nessa época, mais ou menos. É, faz, foi exatamente, foi na despedida que a Cislady estava lá também com a gente, que foi até ali Pá no Central. central, no Bar Central. Foi no Bar Central. Isso mesmo. Foi isso. Para a gente encerrar, vamos pro nosso tradicional bate-bola? Vamos, estou Vamos? preparado. Vamos. Comida preferida? Comida preferida. Comida preferida é macarronada. Um amor? Um amor. Em qual sentido? Na De vida. fã? Um amor na vida. Um amor na vida é televisão. Percebe-se. Um hobby? Um hobby. Um hobby. O que é que eu faço de bora lá, deixa eu tentar ver. São tantas coisas, mas deixa eu ver um hobby. É, fazer fazer bolo. Gosto de fazer bolo. Gosto de fazer bolo. Olha pra aí, manda uma fatia pra cá, rapaz. Mano, eu sou meio confeiteiro. Gosto de fazer. Não sei fazer comida assim, tipo, como eu falar, feijão, arroz, galinha mais doce, eu sei fazer. Olha aí. O futuro? O futuro a Deus pertence. Olha aí. O jornalismo é? Essencial. Pablo por Pablo. Imaturo. Sério? Eu sou imaturo. Nossa. Pablo. Imaturo em ritos, né? Eu sou bastante. Eu tenho que amadurecer bastante ainda. Uhum. Até porque na vida nós estamos sempre em constante evolução e crescimento, não é isso? Pablo, eu te agradeço demais pela sua participação no nosso Papo Reto. Acabou? Pela sua. Oi? Já acabou? Já acabou. Foi rápido, né? Até passou muito rápido. Eu quero te agradecer demais pela participação aqui no nosso segundo programa. É, essa live aqui O pra outro gente foi bater. com o Hugo. O outro foi com o Hugo Esteves, da semana passada. Eu vi no gravado, porque na hora que estava passando, eu estava na rua. Né? Mas eu vi no gravado uma parte do Hugo. E eu vi até que você abordou o negócio lá da interativa, né? Da rádio lá. Isso, isso. Com certeza. Não poderia deixar de falar daquele assunto, não. Mas ele negou, você viu? Ele negou. Pablo, eu quero te agradecer demais pela sua disponibilidade, pela sua prontidão em falar com a gente, tanto comigo quanto com seus seguidores, com seus fãs, com os nossos seguidores aqui, sobre um pouquinho da sua vida profissional, da sua vida pessoal e mostrar pra gente esse Pablo aí por trás das câmeras, na frente das câmeras, o Pablo que recebe crítica, mas tenta melhorar, o Pablo trabalhador, esforçado, que faz até o café na hora do venenoso, vê só. Não, é porque eu faço, quem fazia era o dólar, né? Mas eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer porque, como eu também tomo, eu sou bastante chato para café. Eu sou bastante chato. Então, eu sei o ponto que eu consigo tomar. Aí, tipo assim, eu sou muito chatinho. Eu tenho essas frescuras. Tipo assim, o café tem que estar com tal. Tem que estar doce ao ponto que eu consiga tomar. Com café eu sou bastante chato. Mas quando eu falo que é o café mais gostoso do Brasil, é o café mais gostoso do Brasil, em breve a gente conta qual é a marca. Que é realmente a marca que a gente vai revelar, é a marca que a gente usa, viu? Olha aí, tá vendo? Então, Cirleide já pode tomar um pouquinho desse café mais gostoso do Brasil, não é isso?
Ela, quando for ela na pode. TV Clube, vai ter A um post lá. Cirlei pode tudo. A última vez que a Cirlei foi na TV, ela levou bolo de chocolate. Eita, aquele bolo de Cirlei da delícia. Ela levou bolo de chocolate. E a última, e também, além da Cirlei, tem outra bem querida, que é a Ana Cleiva. Ana, Ana Ana Cleiva Cleiva. Vanderlei, conheço. Ela também é bastante querida. Ela sempre tira uma foto com você com óculos e sem óculos. A Ana Cleiva. Ela também é bastante querida. A última vez que a Ana Cleiva foi, ela me deu um chaveiro que eu guardei, está aqui com bastante carinho guardado. Olha aí. Então, Pablo, muito obrigado mais uma vez. Nosso tempo está se esgotando já aqui. Daqui a pouco o Instagram vai Aproveitando me. que eu pessoal, né? De segunda a sexta, o balanço começa de 11h50. O balanço começa de 11h50 da manhã, um jornal bem feitinho após o dia, e eu entro em torno de 2h30. Tá? Mas de 11h50 já fica já ligadinho após o Hoje em Dia. Tá? Um jornal que começa com as notícias, né? Que já começa no pique, né? Muita gente até briga que o Fábio já começa elétrico, de 11h50. Mas depois vem a Mag, depois vem a novela e tá tudo certo. Exatamente. Gente, muito obrigado aqui por vocês estarem disponíveis para ver a nossa conversa com Pablo Marques. Não é? Essa conversa está sendo transmitida tanto pelo Thales Araújo Underline, quanto pelo Pablo Marques TV, que é o Instagram de Pablo. Né? Na próxima semana, às 4h30 da tarde, nós estaremos aqui, de novo, no Thales Araújo Underline, entrevistando Jaqueline Araújo, que é jornalista. Ela teve uma grande passagem pelo jornalismo, hoje está no entretenimento. Já trabalhou com o Pablo, inclusive, né, Pablo? A Jaqueline também foi minha diretora, né? Hoje em dia, o meu diretor é o Jota, mas no manhã, quando eu fazia o manhã, quem me dirigiu foi a Jaque e depois o Jean, né? Mas antes do Ian, grande Venenoso, amigo. Jean, hoje o Jota me dirige, mas de tarde é o Jota, né? Mas a Jaque me dirigiu e aí eu fui estagiário da Jaque 2 anos, Agora é na hora, época né? na época da Agora é Hora. Estagiei muito com a Jaque. A Jaque também já puxou muito minha orelha e eu aprendi muito, porque foi fundamental também ter aprendido bastante com a Jaque. Eu entrei. Se hoje eu sou imaturo, eu era mais, eu era bem mais. Olha aí. Então é isso, Pablo. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Obrigado por todos os que nos acompanharam até agora. E na segunda-feira que vem a gente se encontra aí de novo. A live vai ficar salva, né? Para quem, assim como o Pablo na semana passada não pôde acompanhar, mas quem puder acompanhar depois. Só mais uma coisa rapidinho. Porque muita gente tá. Às vezes as pessoas estão reclamando. Ah, Pablo, você não me responde. Quem responde sou eu, tá, gente? Então, todo dia eu tento responder o máximo possível, mas tem dias que chegam 200 mensagens. Então, eu não consigo, mas todas quem responde sou eu mesmo, tá? Então, é por isso que às vezes pode demorar uma ou outra, porque quem responde sou eu. E o pessoal estava perguntando pela Isley. A Isley vinha na volta depois da pandemia do coronavírus, tá? Mas ela tá com no Instagram dela lá, ela tá até com um programa bem legal de Café com internet, notícia. café com notícias, a maravilhosa Isley. E na TV Clube ela volta depois da pandemia. Mas enquanto isso, tem um Balanço Geral manhã. Mas o Balanço Geral Pernambuco manhã volta depois do coronavírus. Então, para quem estava perguntando da Isley para mim, tá aí então a resposta, né? Muita gente ainda fala da Isley para mim. Porque eu também tenho uma química muito boa com a Isley também de manhã. Eram os três A gente beijinhos que eu dava. percebe. A gente percebe isso. Vocês são muito amigos. Você, Fábio, Amanda também. A gente sabe que você tem uma amizade muito grande com a Amanda Neves, a Amanda Maga, né? Que inclusive foi a primeira pessoa que lhe abraçou quando você chegou na TV Clube. Confere? Isso. Eu sou apaixonado por aquela menina. Sou apaixonado por ela. E ela, além de ter dado o primeiro abraço, eu até contei no programa dela, eu fiz 4 programas delas ao sábado, São João. Eu até contei que quando eu cheguei na TV, que eu conhecia eu não conhecia a Amanda da TV, assim, né? Que eu já tinha visto algumas vezes, mas eu não assistia porque eu não tinha tempo no horário, mas sabia quem era a Amanda Maga. Ela tinha um cabelão, e como ela tinha um cabelão, ela estava com cara de mocinha. Né? Ela agora está com aquela cara de mais mulher, né? Porque está com o cabelo aqui assim, mas ela tem um cabelo na cintura. E ela me deu um abraço, e depois que eu conversei com ela e tal, aí eu falei, Amanda, você quer uma carona? Né? Ela disse, não, eu tô de carro. Aí eu falei,
E tu dirige? Porque na minha cabeça a Amanda tinha uns 17 anos. Porque na época que ela tava com cabelão, ela tinha um aspecto de menina, tá? Ela parecia ser bem menininha. Mas a Amanda também é outra, é outra, é outra moça que eu adoro. E muita gente também pergunta, recebo várias mensagens, até no Insta da TV eu vejo, o pessoal fala, e dona Heloísa Lobo? Reclamou hoje com você, porque eu sempre falo lá. Eu digo, ô Jota, Dona Elô tá aí? Heloísa Lobo, pelo contrário. Como eu até falei para Dona Elô, que é a gerente de programação. Se a senhora fosse levar no pé tudo que eu falo, né? A senhora já tinha me dado uma justa causa, né? Mas ela não briga comigo, não. Tu falou na Jaque, tinha até uma foto aqui na Hack, ó, com a Jaque Araújo, cadê? Tava até aqui, ó. Eu, Ah, vi a essa Jaque, foto. a Isa, que é de lá, e o Jota. Inclusive, semana passada eu me encontrei com o Jota, não o Jota, meu diretor, o Jota Júnior. Jota Eu me Júnior. encontrei com o Jota Júnior na rua, gravei stories com ele, e ele gravou comigo no Instagram dele. O que chegou de mensagens, as pessoas perguntando, e pode? Como vocês se falam? Gente, a gente não é a faixa de. Não joga a faixa de casa, na faixa de casa, não. A gente se fala. Você não tem noção. O quanto de notícia eu recebi, as pessoas perguntando se a gente se falava. A gente não é inimigo, não. Né? Claro que em outras emissoras tem pessoas que a gente não gosta tanto. Não vou mentir pra você. Tem gente em outras emissoras que não entra. Mas isso não quer dizer que eu seja inimigo mortal, né? Mas o fato do Jota, já que está em outra emissora e tal, isso não quer dizer que eu seja inimigo. A gente tem a competitividade no horário, é diferente, no Ibope. Né? A gente tem essa competitividade, mas depois disso não existe. Assim também, como eu sou extremamente também apaixonado, eu fui estagiário dela, da Cinderela. Até hoje eu sou apaixonado pela Cinderela. Pense num amor de pessoa também. Um amor de pessoa, que é o Jason. De vez em quando eu encontro com ela lá nos corredores da TV. Quando vê Gente, ela, a melhor qualidade. quando vê ela aproveita, diga a ela que Pablo, né, que ela até brincava, né? Ela sabe a história qual é, Pablo de Guga, né? Ela sabe qual é, o venenoso. Mandou um abraço para você. Eu tô apaixonado pelo Jason. A primeira vez que eu encontrei ela na TV Jornal, eu me tremia, porque era aquela figura de anos que eu via da televisão, né? E quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei paralisado, amarelo, e ela, tudo bom, querido? Ela já vem nos corredores, né? Já vem dançando, Aham. já vem lá. Ela já vem. Ela Aquela chegou, animação. Exatamente. tudo bem, querido? E eu, olhando para ela assim, isso logo há uns anos atrás, uns 4 anos atrás, eu olhando para ela assim, e ela falando e eu parado, porque realmente era aquela figura que eu tanto gostava, né, da televisão, e depois com o rápido prazo que eu tive com ela, de estagiar há pouco tempo, mas também eu consegui não só gostar do artista, mas também da pessoa. Jason Wallace uma pessoa admirável, uma pessoa competente, é uma pessoa que gosta das coisas certas. Ela é bastante exigente também com as coisas dela. É por isso que o público dela vê sempre o melhor também, porque ela também gosta de colocar a mão na massa. Mas eu sou apaixonado também pela Cinderela. Né? Eu sou muito grato também a ela também. Mas Olha, televisão é isso. Um dia a gente está aqui, o outro a gente está ali, às vezes a gente se afasta, mas sempre mantém o contato de uma certa forma. Aqui, eu me dei um trique-trique nervoso no meu pé, que eu estou elétrico hoje. Eu estou tomando um medicamento para emagrecer. Tu vai acabar já, que eu falo muito. Eu sou homem da trégua. Estou tomando um medicamento para emagrecer e ele dá, é natural, tá? É natural. Ele dá uma suadeira e a gente fica elétrico de um jeito que a gente não consegue parar. eu entendo. Eu vou mandar sim o seu abraço para Cinderela. Pode deixar. A, a, a Cirlei está falando do Tiago Goldin. Ele está aqui? Thiago Gondim acabou de entrar. O Tiago? Rapaz, o Tiago, eu até conversei com o Tiago, acho que foi um dia desse no Instagram. Eu até falei, Titi, tô com saudade, né? O Titi é maravilhoso também.
Gente boa demais. Agora eu te agradeço, temos 20 segundos e eu quero te agradecer demais pela atenção mais uma vez por estar aqui conosco e espero que possamos nos ver mais vezes aqui no Papo Reto. Eu que agradeço e consegui esclarecer várias coisas, né? Foi Exato. bastante legal também. Muito obrigado.